Hoje vamos falar do tanque de guerra da fé. Vamos falar do paladino. Bora! 確かに時間はもう1分とない。力の衰えは思ったよりも早い。しかしやらねばなるまい。なぜなら私は私対策私の100%を耐えるんだ。さらに上からねじ伏せよ。血を吐きながら全力で Seja bem-vindo ao Condado, se ajeite aí na sua toca. Eu sei que você vai falar que o Divine Smite piorou, mas bora falar de RPG. Galera, hoje é o primeiro vídeo do Guia do Paladinos. Talvez, se você tá vendo esse vídeo mais pra frente, vai ter uma série de vídeos que já saíram, então é só você clicar nessa link que tá aparecendo aí, que você vai ver a playlist completa do Paladino. Hoje é o primeiro vídeo, a gente fala de características gerais, inspirações, definições, função do Paladino na party. No vídeo 2 a gente apresenta a subclasse de 2024 e no vídeo 3 em diante a gente aprofunda em cada uma dos itens importantes pro Paladino, pra você jogar muito bem de Paladino. Antes de começar o vídeo, se você já é inscrito, já manda aquela destruição divina do like. Se você não é, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, manda aquele like gostoso pra gente. E se você quiser se transformar em membro, é só você clicar aí embaixo, você vai ter acesso a um monte de PDFs exclusivos nossos, além de poder participar do nosso desafio mortal uma vez por mês, beleza? Então bora lá. Como sempre, a gente começa lendo a definição do Paladino para 2024. E aí que tá. Paladinos são unidos por seus juramentos para se oporem às forças de aniquilação e corrupção. Seja jurado perante o altar de um deus, em uma clareira sagrada diante de espíritos da natureza, ou em um momento de desespero e luto com os mortos como as únicas testemunhas. O juramento de um paladino é um poderoso vínculo. É uma fonte de poder que transforma um devoto guerreiro em um campeão abençoado. Os paladinos treinam para aprender as habilidades de combate, dominando uma variedade de armas e armaduras. Mesmo assim, suas habilidades marciais são secundárias ao poder mágico que eles impunham. Poder para curar os feridos, golpear seus inimigos e proteger os indefesos e aqueles que lutam ao seu lado. Quase por definição, a vida de um paladino é uma vida de aventuras, pois cada paladino vive nas linhas de frente da luta cósmica contra a aniquilação. Guerreiros já são raros entre as fileiras dos exércitos do mundo, mas ainda menos pessoas podem reivindicar o chamado de um paladino. Quando eles recebem o chamado, esses abençoados se afastam de suas ocupações anteriores e pegam em armas e magia. Então dá pra ver aqui pela definição do Paladino de 2024 que é o que a gente imagina mesmo, né? Aquele guerreiro da fé, aquele guerreiro que tem virtudes e ideais acima de si próprio, que luta em prol de uma missão. Ele não tem medo de colocar os desígnios divinos de sua missão à frente dos seus desejos em prol de um bem maior, né? É aquela classe que você vai estar basicamente ali na linha de frente, né, como função. Você vai ser o cara que vai ser tanque. Você também vai ter uma habilidade muito importante, que é o cura pelas mãos, que vai ajudar o seu clérigo, caso você precisa a curar a sua party. Mas principalmente, você é aquele cara que tem que, no quesito de interpretação, puxar sua party pra frente, né? Puxar a sua party para os ideais mais nobres, os ideais mais heróicos. Se o feiticeiro que eu falei anteriormente era a classe mais super-herói que tinha no D&D, a classe mais heróica com certeza vai ser o Paladino. O Paladino, se você tá afim de fazer um herói, se tá afim de fazer um personagem que vive pelos outros, como por exemplo o Tanjiro Kamado no Demon Slayer, que coloca os próprios desejos e anseios abaixo de tudo que ele precisa só para conseguir vencer o mal dos demônios criados pelo Muzan, ele coloca tudo embaixo, tudo por último, pra ser o grande herói que precisa ser pra salvar as pessoas que mais precisam. Spoiler, vou dar um spoiler gigantesco aqui. Então, se você não viu Demon Slayer, pula aí um pedaço aí, pula pra próxima parte, que eu vou falar das inspirações. Tem uma cena clássica do Tanjiro no final da terceira temporada, que ele precisa salvar a irmã dele porque o sol tá nascendo, só que tem um demônio indo atacar pessoas. E aí, nesse momento, ele desiste da irmã dele, ele esquece a irmã dele, ele fala assim, cara, eu não posso. Não tem como eu salvar a minha irmã e salvar os ferreiros. A minha irmã é um demônio. E ele vai pra cima do demônio lá, de um outro demônio que tinha, pra salvar os ferreiros. E abandona a irmã dele. É o que ele tem que fazer, porque ele sabe que ele tem que salvar as pessoas que mais necessitam. Na hora que ele coloca o desejo que ele tem de salvar a irmã dele abaixo de tudo,
para salvar as pessoas que estavam necessitadas ali, ele serve, você vê claramente um herói ali, você vê claramente um paladino seguindo seu juramento ao invés de seguir seus próprios anseios, né? Você tem que fazer um paladino que você vai se ligar ao juramento que o paladino tem, né? Toda subclasse de paladino tem um juramento, então você tem que fazer desse juramento o seu modo de vida, e isso vai fazer com que você precise tomar decisões importantes, precise tomar decisões difíceis. Então, o Paladino é esse personagem que vai ser tanque, que vai ser aquele cara que vai bater doído e que vai aguentar muita porrada, que vai ser divertido demais de você jogar em combate, mas que vai exigir de você nesses momentos se comprometer a seguir seu juramento, se comprometer a seguir o que você decidiu fazer como Paladino, o que você decidiu como sua missão na Terra, né? E para isso a gente já vai falar dos personagens, das inspirações que você pode ter e vários aspectos que você pode trazer aí pro seu paladino de acordo com as inspirações. Começando aqui pelo Toshinori Yagi, o All Might de My Hero Academy, que é aquele personagem que apareceu naquela cena no começo. Espero que aquela cena tenha passado e que não tenha pegado direitos autorais, porque ela é muito boa. Mas o que acontece? O Toshinori Yagi, que é o All Might, ele não tem poder no mundo do My Hero Academia. É o contrário do que a gente tem nos mundos de super-herói. No mundo de super-herói são poucas pessoas que têm superpoderes e a maioria são humanos normais. No mundo do My Hero Academy, não. A maioria das pessoas tem superpoderes e a minoria são pessoas normais sem poderes. O Toshinori Yagi era uma dessas pessoas que não tinha superpoder, só que ele herda um poder que pode ser passado em geração em geração. Tô dando spoiler aqui, espero que você não fique chateado. Mas ele tinha já, como uma pessoa normal, ele já tinha um desejo dentro de si de querer se transformar num símbolo da paz, de uma pessoa num herói que as pessoas podem confiar. Porque como todo mundo tem poder lá, existe as profissões, né, de heróis, o que você pode fazer ou não. E a profissão mais difícil e mais bem vista que você pode ter no mundo de My Hero Academy é se transformar num herói para combater os outros vilões, as pessoas que têm superpoderes e que acabam se transformando em vilões. Então tem escolas para você se transformar em herói e também tem outras formas de você usar seu poder lá, dependendo do seu poder que você nasce, né? Então o Toshinori Yagi recebe esse poder, se transforma no All Might e tenta, de qualquer forma, se transformar num símbolo da paz, numa pessoa que, quando as outras pessoas mais necessitadas, mais fracas vêm, elas falam, pô, eu tô salvo, aquele cara é o símbolo de tudo que a gente precisa para ter um bom mundo, para ter um bom lugar para se viver. E é isso que acontece, quando ele tá no auge dele, a quantidade de vilão cai vertiginosamente e é muito difícil algum vilão se sobrepor, porque o Toshinori Yagi tá em qualquer lugar, ele inspira outras pessoas a ser herói, ele inspira outras pessoas a lutar pelo bem e ele acaba criando um grande momento ali, uma era de ouro ali, afastando o mal cada vez mais, né? Aí acontece um monte de coisa no anime e tudo mais, nessa história do passado, pra ele passar o poder pra frente pra um outro personagem, que vai ser o Deco, que é muito parecido com ele, que também age antes de pensar, que também não tinha poder, mas isso não impede ele de ter o que é mais importante pra um paladino, a moral, a conduta. Os dois têm um traço muito importante que é importante pra você saber. Não é porque você é super poderoso, que você ganha poderes divinos, que você vai ser bom. Você vai ser bom independentemente disso. Você vai procurar ser uma pessoa boa e ir atrás de combater o mal, seja lá qual for o seu juramento que você tenha feito, independentemente de você ter poder ou não. O que esses dois personagens que eu falei, o Deco, que vai ser o discípulo dele, e o Toshinori Yagi, apresentam pra você como traço importante pro paladino na hora de você interpretar, é saber que o seu dever, a sua missão dentro de você está acima de qualquer coisa. Está acima até mesmo de você ter poder ou não. Você tem que acreditar que é capaz de fazer as mudanças, que é capaz de seguir seu código, independentemente de você ter esse poder ou não. Isso não é uma necessidade para você. Você não precisa angariar coisas para conseguir efetuar a sua missão. Tá? É lógico que você tem que ser mais forte, é lógico que você vai ter que ter mais magias, é lógico que você vai ter que ter mais itens mágicos, é lógico que você vai ter que ter mais vida, mais experiência. Tudo isso é lógico que você vai ter que ter na grande batalha contra o mal. Mas para você representar o que é o seu Deus, o que é a sua escolha de paladino, você não precisa de nada disso. Você precisa apenas da sua força de vontade, apenas da sua moral e conduta. Então é isso que esses personagens vão mostrar para você. Esses personagens de super-heróis, até mesmo como o Superman, tá que o Superman é Superman e aí ele nasce já super poderoso, né? Diferente desses dois que ganham o poder. Até mesmo o Superman, ele não se importa com o que ele tem ou deixa de ter. Ele enfrenta inimigos que têm kryptonita, ele
faz o que tem que ser feito, ele entra dentro de um sol, se precisar entrar dentro do sol, ele faz o que precisa ser feito, tá? Então esses personagens super-heróis que acabam tendo um código de conduta bem elevado, é um personagem importante para você ver, porque eles fazem o que tem que ser feito, eles seguem o juramento deles de proteger as pessoas, de combater o mal, independentemente da situação que eles estão. E já falando nisso, a gente vai para o nosso exemplo histórico, que é provavelmente o exemplo que inspirou a ter o Paladino no D&D, no AD&D, né, que foi quando ele apareceu pela primeira vez. E falando de personagens históricos, a gente tá falando desse carinha aqui, por falta de fotos melhores, de imagens melhores, eu pego a imagem da estátua dele mesmo, que é o Rolando. Ele era o líder dos 12 pares da França, que eram os 12 cavaleiros mais fodões, mais lendários, que eram cavaleiros oficiais da guarda do rei carolíngio Carlos Magno, tá? Então tem um poema sobre essa história, sobre esses personagens, sobre esses 12 paladinos de Carlos Magno. Conta a história do Rolando e como um personagem chamado Ganelão engana eles após conversar com o rei de Saragoça, o Marcílio, para fazer negociações lá de paz e não sei o quê. Depois que esse Ganelão fala com o rei Marcílio, ele volta e convence Rolando a ser o chefe da companhia da retaguarda, e que quando eles ficassem para trás, seriam os últimos a partir, iam ali ficar como retaguarda, como defesa para aqueles que já foram embora, os saracenos, que na verdade teve esse plano arquitetado pelo Ganelão e o Marcílio, atacam esses 20 mil homens e fazem um massacre, porque o número deles era muito maior. E ao invés do Rolando, que era sobrinho do Carlos Magno, tocar a trombeta e tentar chamar o restante da cavalaria e tudo mais, que já tinham partido, ele decide cumprir a missão dele, que era defender aqueles que partiram, né? Mas no final ele acaba quando ele já vê que todo mundo já foi embora, que tá praticamente todo mundo morto, quando sobra só ele e os 12, ele e os 60, não sei, poucos personagens ali, poucos membros dos 20 mil, eles acabam tocando a trombeta para mostrar que ele conseguiu fazer o que ele tinha que fazer, que era defender a retaguarda, tá? Tem muito mais história sobre isso, eles mudam os personagens que estão nos dois lados da história, né? Eles mudam esses personagens, eram os saracenos, depois viram outros, os vascos, não lembro direito. Eu sei que muda para quando essa história é escrita, ela é escrita muito tempo depois para fazer aquele contexto de cruzadas, né? Para corroborar com aquele contexto de cruzadas, né? Então, o que esse Rolando mostra, e que ele pode ser visto como paladino, é essa fé que eles tinham. Eles eram homens que tinham uma fé muito grande, né? Que eles tinham a fé em Deus, das visões divinas do que seria o papel daqueles cristãos, né? Então ele tem esse quesito de o papel do paladino de acordo com a fé, de acordo com Deus. Ele tem a ideia da moral, do paladino, do cavaleiro, daquele que tem a conduta, né? O que é importante aqui, assim como o outro, de morrer pela sua missão, mesmo que seja a não melhor opção, né? Um guerreiro talvez faria outras estratégias, um bárbaro fazia outra estratégia, mas realmente o paladino tem esse quesito de cumprir sua missão, e são quesitos que muitas vezes são explorados tanto pelo mestre, né, quando está jogando a sua aventura, quanto pelos vilões que sabem disso, né? Saber que o paladino vai fazer a sua conduta de moral é uma coisa clássica quando você está contando uma história, quando você está explorando os personagens da melhor forma possível, né? O vilão vai explorar isso em cima do paladino, e o paladino não vai se importar com isso, porque ele acredita no poder maior. E é o que acontece aqui, quando o Carlos Magno volta para defender, para vingar o seu sobrinho e todos os 12 cavaleiros dele, todos os 20 mil francos que morreram, era para ser noite, era para ser um momento de noite. A noite não chega porque ele tem uma certa intervenção divina, ele consegue fazer a vingança, e depois ele termina a sua vingança quando ele batalha contra o rei Marcílio, e através de uma intervenção divina ele vence o tal do rei Marcílio. Tudo isso mostrando que a fé está acima de tudo, né? Que a fé do paladino consegue mover montanhas e criar situações que, mesmo que parecessem perdidas, elas acabam tendo essa mudança por causa da fé do personagem, né? Então isso é importante você levar para o seu personagem, é importante você ter essa fé na sua missão, na sua ideia, e saber que coisas improváveis podem acontecer. Afinal, você está jogando um mundo de fantasia, você não está jogando um mundo preto e branco, que talvez aqui você seria mais um Eddard Stark, né, no Game of Thrones, que apesar de ser um mundo de fantasia, é uma fantasia sombria, uma fantasia que é mais perto do nosso mundo, que lá o código de conduta do
Eddard Stark é explorado e ele acaba sendo morto, né? Então você tem que ter em mente isso, mas você tem que ter em mente também que no mundo de fantasia as coisas são diferentes e que a fé pode mover montanhas realmente, porque realmente há a intervenção divina muitas vezes, né? Não que o nosso mundo não tenha. Se você é católico, se você tem uma religião, você também vai acreditar nisso. Mas é mais difícil de ver do que no mundo de fantasia, quando nas várias histórias de fantasia, Deus, um dos deuses, por exemplo, o deus da guerra, como por exemplo o Kratos, pode descer ali e te ajudar, caso você seja, por exemplo, um membro do deus da guerra, né? Ele realmente pode descer lá no campo de combate, pode jogar as armas dele para você e você fazer um regaço lá, né? Então é importante você saber isso, tá? Mas ainda um exemplo histórico que a gente pode contar aqui, que é a Joana d'Arc, né? Complementando a história do Rolando aí, ela também era líder de campanha militar, ela também trouxe várias vitórias para a França ali, dizendo que ouvia as palavras do próprio Arcanjo Miguel, dos próprios céus, né? Então ela tem também esse detalhe de ser uma pessoa virtuosa, assim como o Rolando, mas ela tem um extra porque ela dizia realmente escutar as palavras, as vozes dos arcanjos, da Santa Catarina e tudo mais, para vencer as batalhas, né? Mas depois os inimigos acabam capturando ela, fazem um julgamento terrível com ela, ela passa pelos piores momentos da vida dela, acaba sendo condenada por heresia e é queimada viva, né? Então, assim, personagens históricos que vai ter essa ideia com Deus, você vai ver muito, também tem muito disso, tanto na história da China, dos reis que são vistos, que são como se fossem deuses, né? Os imperadores, tem isso no Japão também. Então, assim, essa ligação de guerra e conquista com religião está sempre presente. Então é fácil você conseguir pegar esses detalhes de personagens que têm uma missão também mais mundana, né? Você pode também trazer sua missão não só como aquele que vai ter os grandes valores e tudo mais, mas também aquele que vai conquistar, que vai reaver as terras perdidas por algum outro reino. Então, assim, você pode ser aquele que o seu Deus, da sua história lá no seu mundo, escolheu para ser o paladino que vai liderar os homens para vencer a batalha contra os demônios, por exemplo, contra os monstros, contra os orcs, né? Um deus dos humanos teve você como o escolhido para liderar as tropas humanas contra os orcs, por exemplo. Então, sim, há várias formas de você pegar exemplos que tem aqui no nosso mundo de personagens que levavam a religião e as campanhas de guerra de lado a lado, você também pode levar isso no seu mundo, né? Traduzir isso para o seu mundo da melhor forma que for te servir. Então é esse o detalhe que eu queria falar em relação a Joana d'Arc e também ao Rolando ali, né? Agora a gente vai com esse carinha aqui, né? Obi-Wan Kenobi. O cara é bom demais, né? Não tem o que falar. O Obi-Wan segue a conduta dos Jedi da melhor forma possível. Inclusive quando ele tem que batalhar com seu próprio discípulo, o Anakin, né? Ele faz o que tem que fazer, ele segue o código Jedi e ele vai tentar vencer, vai tentar parar um Sith, né? Mesmo o Sith sendo o discípulo dele. Então isso aí mostra a capacidade do personagem de fazer decisões difíceis. Talvez ele não conseguiu ir até o final, né? Mas graças a Deus ele não foi, senão o Anakin não teria trazido o equilíbrio para a força se não fosse 789, mas a gente não quer falar desses filmes, não compensa falar desses filmes. A gente tá falando do Obi-Wan Kenobi. Mas é isso, o Obi-Wan Kenobi é provavelmente o paladino dos Jedi, até entre os próprios, até entre a própria Ordem Jedi, ele é um dos paladinos, né? Ele pode ser considerado mais paladino que os outros, né? Então, através do Obi-Wan Kenobi, você pode ver várias coisas, como estilo de luta, uma arma sagrada, que no caso aqui é o sábio de luz, né? Que são armas dadas por Jedi e não por pessoas normais. Então, você ter uma arma sagrada, isso é uma coisa que tem nos paladinos, né? A gente ainda não falou de uma característica que é a montaria, né? Apesar do Rolando ter a sua montaria, que é o cavalo vigilante, se eu não estou enganado, o nome do cavalo é vigilante, mas aqui você tem as naves, né? O Obi-Wan não era fodão na nave que nem o Anakin Skywalker, nem que nem o Luke depois, mas ele é bom, ele sabe dirigir bem, ele depois pega aquela lagartão, né? No 1 também tem aquela cena, no 1 ou no 2, não sei, é contra o General Grievous, né? Então deve ser no 2. O que você pode ver do Obi-Wan Kenobi é um paladino mais à vontade, mais tranquilo com a sua missão, né? Apesar de ser um cara que segue bem a conduta do Código Jedi, ele é mais tranquilo, ele é mais relaxado na maioria do tempo, né? Lógico, depois quando as coisas começam a apertar, ele fica mais tenso. Mas ele é aquele cara mais relaxado, ele vai por piadas, ele não é aquele paladino durão, né? Que a gente falou agora mesmo aqui. Os outros personagens, tirando o Toshinori ele também, do My Hero Academy, o Almighty, mas os outros dois, que são os exemplos clássicos de paladino, né? Você vai ver aqui um cara mais
tranquilo, mais engraçado, mais de boa, que está disposto a passar ensinamentos para frente, que está disposto a ajudar as outras pessoas, assim como os outros, mas que também está disposto a ficar tranquilo com essa ideia, né? Obi-Wan é um bom exemplo de um cara que tem uma ordem, né? Isso é uma coisa também que tem nos paladinos, a ordem de paladinos, a ordem dos paladinos de Calmir, a ordem dos paladinos de Kin, tem isso também no Mundo de Tormenta, como por exemplo, você pode pegar de exemplo. Então é legal você também, quando está criando o seu paladino, criar esse tipo de coisa, a ordem, um lugar que você pode voltar, um lugar que você pode falar do que está acontecendo, falar dos seus anseios, dos seus sentimentos e ser acolhido e saber que a sua missão é maior que isso. Então, ter às vezes a ideia do mestre da ordem, de um cara que vai ali te mostrar os mais altos valores que você pode ter sendo um paladino do seu Deus, dessa ordem, né? Então, isso é legal, isso é importante você criar, você imaginar isso para colocar no seu mundo, né? Talvez até encontrar outros paladinos que estão fazendo missões em outras partes do mundo e vocês se ajudarem eventualmente. Então isso aí é legal tanto para você quanto o seu mestre, né? Ajudar a criar esse background de uma ordem de paladinos que atua no mundo de diversas formas, que tem talvez um mestre dessa ordem, pode ser interessante aí, pode trazer coisas interessantes para você, um lugar que você sempre pode ir em cidades mais populosas, um lugar, um código, uma parte, por exemplo, de um templo que você vai, só porque você é paladino, você consegue entrar, você consegue ter acesso, e aí com isso você pode ter um lugar de descanso para os seus amigos naquela cidade. São coisas pequenas, mas que enriquecem muito o mito do paladino, essa ideia de construção do paladino e de como ele vai fazendo bem, né? Esses lugares, esses pequenos pontos de refúgio, esses pequenos pontos de conhecimento, de se reestruturar, de conseguir voltar para o mundo, de conseguir voltar para as missões de descanso, de voltar de ter um lugar de alívio, é importante também para o paladino. Afinal, você também é um ser vivo, né? Você tem seus anseios, as suas coisas, e os personagens mais hoje em dia, mais perto do mundo hoje em dia, eles ficam um pouco mais distantes desse personagem perfeito, né? Eles têm os erros e acertos dele, eles têm os medos e anseios dele, e ter esses pontos de refúgio que você pode trocar experiências com outros paladinos, com mais velhos, com o seu mestre paladino, é importante para dar mais vida e mais proximidade do seu personagem com você, né? É difícil você ficar perto desse paladino perfeito de que faz sempre a missão o tempo inteiro, né? Então esses pontos de refúgio vai ser importante tanto para o seu personagem crescer e ver que sempre há algo mais na missão, né? Quanto para o seu personagem ter recursos, né? Coisas novas para o seu mestre te apresentar, jeitos dele inserir pedaços da história para você. Então são coisas interessantes para você também pensar no seu personagem, né? Dito isso das ordens de paladino, da força que tem a junção de vários paladinos, a gente vai para esse cara aqui, né? Que não precisa de muitas pessoas para ajudar ele, não. O Batman, né? O Bruce Wayne, né? Essa ideia de super-herói como o Batman é muito paladinesca. Não tem como. Não sei se existe essa palavra paladinesca. Mas eu falei agora. O Batman nasce a partir de um juramento que o Bruce Wayne faz aos pés dos pais mortos de vingança para trazer justiça aos criminosos, né? O Paladino, até que tem um Paladino de 2024, que é o Paladino da Vingança, nasce muito disso, de uma história trágica. E muitos paladinos têm uma história trágica, né? Só que eles tiram dessa tragicidade não a raiva, a força para fazer o mal, para tomar as piores decisões, fazer a pior vingança possível. Eles tiram desses momentos terríveis uma chance para brilhar ainda, para trazer luz para o mundo, né? O Batman, lógico que tem várias versões de Batman, tem trocentas histórias de Batman, o Batman é gigantesco, você com certeza vai ter uma história que vai me contradizer aqui, mas o Batman não mata, o Batman traz a justiça aos inimigos, e isso é um juramento muito difícil de ser cumprido, principalmente quando seu inimigo é o Coringa, né? E que utiliza e abusa de tudo que tem de ruim para tentar te corromper. Mas o Batman é Batman enquanto ele não cai nisso, né? Ele é o que ele é enquanto ele não cair nisso. E aí o Coringa sempre vai perder. Enquanto o Batman não cair nas provocações do Coringa, não cair nas coisas do Coringa, ele continua vencendo o Coringa, ele continua sendo quem ele precisa ser. E isso é muito importante. E aqui, se você for comparar, né, o Batman com o Paladino, que tem os poderes divinos, o poder divino do Batman aqui é o dinheiro, né? Mais a força de vontade dele, mais a inteligência dele, mais os trilhões de treinamento que ele fez, né?
Mas o poder grande do Batman aqui, né? O poder que do Paladino vem lá, da divindade, do poder divino, da magia divina. Aqui no Batman vem do dinheiro de trocentos equipamentos que ele acaba criando para ele mesmo, né? Seja com alguém que criou para ele, seja ou ele mesmo que criou, porque ele é super inteligente, né? Mas é isso, a devoção a um ideal, a devoção a um juramento que ele fez aos pés dos pais é um grande exemplo é um grande exemplo de história que você pode pegar para você. Clichê, boa de jogar, ótima de jogar. Ótima de jogar. Você vai se divertir pra caramba, isso que é o importante. Ah, mas é o clichê. E daí, cara? Você quer se divertir? Isso aqui é uma história que você vai se divertir pra caramba. O difícil vai ser você conseguir se manter no seu ideal, no seu juramento, assim como o Batman se mantém, né? É uma tarefa muito difícil pra ele, mas que ele executa com uma perfeição gigantesca. Então, se você quer ter uma ideia de como ser um paladino mais sombrio, vamos dizer assim, apesar dele trazer luz numa cidade que é completamente tomada pelas sombras, apesar dele vir das sombras, dele aparecer das sombras, ele traz luz, não importa o que você fala. O símbolo dele é um facho de luz no céu, né? O chamado dele é um facho de luz no céu. Então, se você chama alguém no meio da escuridão com uma luz, e essa pessoa ela não é da escuridão, ela é da luz. Ela vai trazer luz para as outras pessoas, né? Então isso é muito importante pro Batman. Isso é muito importante pro personagem do Batman. Por mais que ele esteja envolto numa promessa de vingança, que em geral a vingança é uma coisa sombria, ele luta o tempo inteiro contra as sombras para trazer a luz. Inclusive com as sombras até dentro dele mesmo, né? Então isso é bem importante você avaliar no Batman. Ele é um playboy, ele tem momentos, né, de mesquinhos, tem, mas o final ali, no momento que ele precisa ser, ele é um grande herói, ele é um grande paladino, na minha visão, tá bom? E por último a gente vai pro Steve Rogers, o Capitão América. Cara, não tem como não falar de paladino, de exemplo de inspiração de paladino e não falar do Capitão América. Ele tem tudo o que você precisa para fazer um paladino, tá? Primeiro, antes de qualquer coisa, ele tem a moral, a conduta do paladino. Ele é um paladino antes mesmo de ser um paladino. Ele age como um paladino antes mesmo de ter a força de um paladino. É o que eu já falei lá no Toshinori e é o que eu já falei em outros aspectos, né, de outros personagens. Até tirando aqui do DCU, né, do universo temática da Marvel, tem aquela cena dele pulando na granada, né, se você já deve ter visto, se você não lê muitos quadrinhos, você já deve ter visto essa cena no filme. Ou seja, ele já tinha a moral para ser um paladino antes de ser um paladino. E depois ele ganha os poderes divinos dele, que é através do suco, né? Ele injeta o suco dentro dele e aí ele vira um puta de um paladino. Ele fica forte pra caralho, ele fica rápido pra caramba, ele fica um monstro, né? Ele utiliza do suco? Utiliza. Mas esse foi o poder divino dele, esse foi a magia divina que foi injetada nele, né? E o Capitão América, diferente dos outros, ele tem uma coisa muito interessante, que é a ideia de luta pelo... além dos poderes extras dele, né? A ideia de luta por uma pátria, né? Só que ele luta mais do que da pátria, ele não luta pelos Estados Unidos, tanto é que lá no próprio DCEU, quando começam a tirar a liberdade dos super-heróis, ele luta contra o governo, ele luta contra o Tony Stark lá na Guerra Civil e o governo, né, que o Tony Stark tá do lado do governo naquele momento. O Capitão América aqui, você vê que ele realmente está acima de qualquer coisa, ele está lutando pela liberdade. Isso se bate muito, principalmente com a subclasse, que é a subclasse do Wolf of Ancients, né? Que luta pela liberdade de um povo. Ele luta contra a tirania. Isso é muito importante. Você pode fazer esse tipo de paladino que está ligado a lutar contra a tirania, que está ligado a lutar pelas pessoas excluídas, né? Além de lutar pelos fracos, está lutando pelas pessoas excluídas que estão à mercê de um tirano, por exemplo, tá? Isso tem muito em história de paladino. Você lutar, não é só lutar pela vontade do seu Deus. Você também pode estar lutando por causa de espíritos da natureza, que é o Wolf of Ancients, por causa de histórias antigas, você pode estar lutando pela liberdade de povos, você pode estar lutando pela liberdade do ser, né? Isso é bem interessante de você colocar na sua história também, de você pensar na sua história de paladino, se você está realmente ligado só à vontade do Deus, só aos desígnios do Deus, né? Se você não está ligado também aos desejos humanos, mais íntimos humanos, né? Da esperança, da liberdade, ou até mesmo do amor entre eles, né? Então isso é importante você também analisar no seu personagem, quando ele começa a deixar, talvez, de seguir aquele Deus, ou de até mudar de Deus, pode ter isso na sua história. Você parar de se identificar com o seu Deus e de se identificar com outros valores. E por um tempo você perdeu o poder, se transformar num guerreiro mais fraco, até você ir criando ali junto com o seu mestre um momento que você vai recuperar esses poderes de uma outra forma, tá? Que aqui o Capitão América não perdeu os poderes dele por se rebelar contra o governo, mas
né? Porque os poderes deles vinham do suco, mas você pode criar isso na sua história e vai ser um momento muito interessante, muito importante para o seu personagem. Um momento que vai trazer momentos maravilhosos no seu mundo, aquele momento que aquele personagem, que é o símbolo de segurança da party, deixa de ser isso porque ele perde os poderes dele. Só que aí as pessoas começam a perceber da sua parte que por mais que você deixou de perder os poderes, você não deixou de acreditar neles, você não deixou de querer proteger seus amigos, né? E eles percebem que mesmo sem o poder, você é um cara confiável, você é um cara que sempre vai fazer de tudo pelos seus amigos, vai fazer de tudo para proteger os mais fracos e para proteger a sua parte. Tanto seja a liberdade deles, seja a vida deles, seja os valores deles. Esse momento vai ser muito importante para você mostrar que você é o que precisa ser para ser um paladino, independentemente do seu poder. Então, ter às vezes essa troca de divindade sua que pode surgir, né, na sua história, seja por qualquer motivo. Às vezes você é um da guerra, tipo Kratos lá, né, tem aquelas partes do Kratos lá que você segue o Deus da guerra, só que você para de seguir, você começa a achar errado o que ele tá fazendo, né? Seja porque ele tramou alguma coisa com você, contra você, seja lá o que for. Existe esse tipo de Deus, né? Dependendo do que você vai seguir ali, seu paladino, principalmente o paladino da vingança ali, pode ter momentos que você vai parar de acreditar no que seu Deus acredita, né? O seu Deus é aquilo, é aquilo lá o que define ele vai acreditar naquilo, independentemente do que aconteça com as pessoas do mundo. Você não, você pode chegar um momento ali que você vai desviar do seu paladino e você vai acabar quebrando o pacto com ele, e aí tem regras para isso aqui, mas pode ser uma coisa interessante você analisar aí com o seu paladino, beleza? Então esses foram os vários exemplos que eu dei pra você. Talvez eu me alonguei demais em alguns exemplos, é porque é uma classe que eu gosto muito. Desculpa aí se o vídeo ficou grande demais. Mas você tem com certeza muitos outros exemplos que eu não falei aqui e você vai falar aí embaixo pra nós. Então deixa nos comentários os vários outros exemplos de paladinos famosos que tem aí no mundo, que as pessoas vão poder se inspirar para fazer vários outros tipos diferentes de paladinos, beleza? Agora bora com as características básicas do paladino. Então nas características básicas do paladino a gente tem na habilidade primária força e carisma, e a força vai ser importante para os seus ataques e a carisma também vai ser importante para alguns ataques, mas ataques mágicos, mas mais importante para suas habilidades mágicas e habilidades de paladino, de classe. O dado de vida vai ser D10, o que é um bom dado de vida, você só perde pro bárbaro aí no quesito de quantidade de pontos de vida, né, que você vai a média de quantidade de pontos de vida, mas se você tiver uma constituição alta aí e e uma armadura pesadona e escudo, você vai ser um tanque poderoso também. Salvaguarda, sabedoria e carisma, o que é muito bom você ter salvaguarda nos testes de sabedoria, porque são as habilidades mágicas que mais te controlam no campo de combate, vão ser as habilidades que afligem os testes de resistência e sabedoria, e tem alguns também de carisma que vão te impedir de combater, como por exemplo o Banishment, né? Perícias você vai escolher duas entre atletismo, intuição, intimidação, medicina, persuasão ou religião. Se eu fosse você, escolheria sempre atletismo, porque para se mover no campo de combate é bom você ter um bom atletismo, e sei lá, religião, se for importante pra você, intuição, se você é um cara que gosta mais de saber a intenção dos personagens, o que eles estão escondendo de você, seja personagens de uma vila que tentam se esconder de uma ameaça de algum tirano, de uma ameaça de algum espírito maligno, e você quer entender isso mais dentro deles, ou religião mesmo, para você entender mais as magias divinas e os monstros divinos, como os fiendes, né, os diabólicos. Proficiência em armas simples e armas marciais, é interessante você saber esse tipo de arma, principalmente as marciais, para conseguir dar mais dano. Treinamento em armaduras leves, médias, pesadas e escudos. Por mais que no começo você não consiga começar com uma armadura pesada, foque em pegar uma armadura pesada o mais rápido possível, ou seja, não invista tanto na sua destreza, porque você quer trocar as suas armaduras médias por armaduras pesadas o mais rápido possível. Equipamento inicial, escolha A ou B, cota de malha, escudo, espada longa, 6 lanças, símbolo sagrado, kit sacerdote 9 PO ou 150 PO e gaste como você quiser. Lembrando que aqui nas funções do paladino, você vê claramente aqui que você simplesmente pode pegar um paladino de armadura pesada, armadura escudo, utilizar uma arma de uma mão e ser aquele cara que vai tancar pra caramba, ou escolher um cara mais voltado pra dar dano, porque mesmo se você pegar treinamento com armadura pesada, cara, a sua forma de curar, com cura pelas mãos e tudo mais, vai te deixar tanque mesmo se você não utilizar um escudo. Lógico, se você não utilizar um escudo, vai ser bem mais fácil você ser tanque, mas há outras formas de jogar de paladino, beleza? A gente vai falar disso à medida que a gente vai aprofundar nas subclasses, mas a gente vai dar alguns insights aqui pra você à medida que a gente vai falando das características. Aqui tá a sua tabela das características de paladino, né? Você vê aqui a canalizar divindade, que ele vai aumentando, né? Você vai começar com 2 canalizar divindades lá no nível 3, vai chegar a ter 3, né? Antigamente o paladino só tinha uma. Aqui tá suas magias preparadas, você vai de 2 até 15 magias preparadas, que você pode saber.
E aqui tá todas as suas habilidades, a gente vai falar de cada uma delas, aqui tá só as magias, você consegue soltar até magia nível 5. Outro detalhe importante é que você já ganha magia no nível 1 aqui do Paladino, tá? Logo no nível 1 você já tem 12 magias nível 1 pra gastar. A magia ficou um fator bem importante pro Paladino, então saber conhecer suas magias é um fator importante para jogar bem de Paladino. Magias você vai utilizar, qual magia de concentração é melhor para usar em cada momento, isso é importante para você saber. Aqui ele te dá uma guia do que você tem que fazer se você tiver com Paladino nível 1, né? O que você tem que olhar, onde você tem que prestar atenção para começar a fazer esse Paladino, e se você vem de multiclasse, o que você tem que fazer para jogar de Paladino, certo? E agora a gente vamos para as características de classe, que você começa com as mãos curativas, ou curas pelas mãos, ou o famoso Lay on Hands, nível 1. Seu toque é abençoado pode curar feridas. Você tem um reservatório de poder de cura que se restaura quando você termina um descanso longo. Com esse reservatório, você pode restaurar um número de total de pontos de vida igual a 5 vezes o seu nível de Paladino. Como uma ação bônus, você pode tocar uma criatura, que pode ser você mesmo, e extrair poder do reservatório de cura para restaurar um número de pontos de vida para aquela criatura até o máximo de pontos restantes no seu reservatório. Você também pode gastar 5 pontos de vida no reservatório de cura para remover a condição envenenada de uma criatura. Esses pontos não restauram os pontos de vida da criatura, né? Então, isso aqui, cara, é uma habilidade que ficou tão forte, cara, mas tão forte, porque ela se transformou numa ação bônus e antigamente era uma ação, cara. Isso aqui é bom demais, cara. Eu tô jogando de Paladino na nossa aventura, já estamos no nível 8, e, cara, eu sei que vocês falam que o Divine Smite piorou, que não sei o que, cara, eu acho que o Paladino tá forte demais, tá? Caiu, se você só vê o Paladino como aquele cara que vai entrar, dar dano pra caramba e ponto, acabou, beleza, aí eu não tenho nada pra falar pra você, realmente o Divine Smite ficou mais fraco. Mas se você vai falar taticamente falando, o Paladino ficou tão mais forte que o de 2014, mas tão mais forte que não dá nem pra gente começar a brincar. Taticamente falando, como um personagem que é capaz de fazer muitas coisas e muitas coisas muito bem feitas, o Paladino ficou muito forte, tá bom? Então me dê essa chance pra te provar que o Paladino não é só bater e gastar todos os seus Divine Smite o mais rápido que você puder pra dar um super combo no cara e matar ele o mais rápido possível. O Paladino é muito mais que isso. Nível 1 você ganha conjuração, né? Você vai ganhar as habilidades. A gente já falou de todas as regras de conjuração de magia. Tá aparecendo nesse card aqui. É só você confirmar, beleza? A gente já tem um vídeo falando sobre tudo isso e tem os PDFs das novas regras de magia. É só você entrar no Telegram e ir lá pegar com a gente, beleza? Então o espaço de magia tá lá na tabela, a gente já falou, né? Você vai recuperar quando você fizer um descanso longo. A gente já falou quantos espaços de magia você vai ter. As magias preparadas, você preparar a lista de magias de nível 1 que estão disponíveis para você conjurar com essa característica. Para começar, escolha 2 magias de Paladino de nível 1. Aí ele sugere você a pegar heroísmo e golpe esmagador, que é o Searing Smite, né? A gente vai falar dos Paladino Smite, os golpes do Paladino. Então, basicamente, você vai ter aquele número de magias preparadas, é o número de magias que você tem, e sempre que você evoluir de Paladino, você pode trocar uma magia que você tem por uma que você conhece, tá? Então, você vai ter aquelas mesmas magias desde o começo, tá bom? E você vai ter as magias extras que você ganha com a sua subclasse, elas vão estar sempre preparadas para você. Antigamente o Paladino escolhia as magias que ele ia preparar por dia, né? Agora não, agora você vai ter umas magias que você vai escolher certas magias e você tem aquelas que você escolher, certo? A sua habilidade de conjuração é o carisma e seu CD para suas magias é igual a 8 mais modificador de carisma mais o seu bônus de proficiência, tá? E você pode usar um símbolo sagrado para ser um foco de conjuração, né? Já falei várias vezes o que é um foco de conjuração. O foco de conjuração é um símbolo sagrado, no caso aqui do Paladino, para substituir aqueles componentes materiais que não são gastos durante a magia. Sobre as magias, galera, a gente vai falar quais magias são mais importantes em futuros vídeos, tá? Escolha essa magia, nível 1, nível 2, a gente vai fazer esse guia completinho mais pra frente. Tem uma parte dos nossos guias, para quem acompanha a gente há mais tempo, que a gente fala só das magias. Então vai chegar esse momento, inclusive das outras subclasses, das outras classes que eu falei, que são mágicas, que tem magias, a gente fala só das magias, a gente tem um vídeo só pra isso, tá? Então a gente vai ter esse vídeo futuramente no nosso canal, no nosso guia de Paladino. No nível 1 você também ganha maestria em armas, completando 3 características no primeiro nível. Seu treinamento com armas permite que você use as propriedades de maestria de 2 tipos de armas da sua escolha com as quais você tem a proficiência, como por exemplo espadas longas e lanças, né? Sempre que você terminar um descanso longo, você pode mudar os tipos de armas que escolheu. Por exemplo, você poderia mudar para usar as propriedades de maestria de alabardas e mangual, caso que você ache uma dia. Então, maestria de arma a gente já falou de todas, tem todas as maestrias, só você traduzidas. Só você entrar nesse link aqui ou entrar no Telegram e baixar lá as maestrias de armas traduzidas que a gente fez pra vocês, beleza? Nível 2 você ganha o estilo de combate, tá? Você ganha todos os estilos de combate, a gente também já falou dos estilos de combate, é só você conferir aqui, eu já vou dar uma palhinha sobre os estilos de combate, mas você ganha uma escolha extra que é o Guerreiro Abençoado, né? O Blessed Warrior. Você aprende 2 truques de clérigo à sua escolha, ele fala aqui pra você pegar orientação e chama sagrada, que são recomendados. Os truques escolhidos contam como magia de Paladino pra você.
e carisma é sua habilidade para conjuração para eles, tá? Sempre que você ganhar um nível de paladino, você pode substituir um desses truques por outro truque de clérigo, tá? Eu não gosto muito desse guerreiro abençoado, não. Você só ganha isso, 2 truques, tá? Pode ter truques interessantes para você, mas eu prefiro escolher um dos estilos de luta, a gente vai falar deles agora. Bem, combate com 2 armas é um dos que eu vou, na minha opinião, só vai funcionar para mim, combate com 2 armas, na minha opinião, tá? Não quer dizer que é isso, mas eu gosto dele só para um paladino, o paladino da vingança, se você vai estar focado em dar dano. Se você vai focar em dar dano, pegue o combate com 2 armas, escolha o paladino da vingança. Para mim é a única hora que vai compensar. Caso contrário, eu prefiro que você ou jogue com esse do lutar com arma grande e guarde as suas bonus actions que você usaria ali no caso do paladino das 2 armas para dar ataque, você vai guardar para usar seus smites, os seus Paladino Smite, né? Os seus golpes de paladino. Você pegaria uma arma grande para dar aquele dano legal, umas 2 paradas de 2 mãos, por exemplo, e utilizaria sua bonus action para deixar para usar os seus Paladin Smite, para usar seu Lay on Hands, é muito mais interessante para mim, tá? Se você for fazer um cara focado no dano, que vai bater no cara todo turno, não quer saber de curar, não quer saber de nada, aí talvez seja interessante você utilizar o combate com 2 armas. Ou você faz o paladinão clássico, tanque, e pega o talento proteção para você poder usar a sua reação e utilizar o seu escudo para interpor ali, né? Você vai impor desvantagem na jogada de ataque, desencadeou a reação em todas as outras jogadas de ataque contra um alvo até o início. Ou seja, você vai dar desvantagem para alguém que vai atacar seu amigo que esteja ao seu lado, né? O que faz você ser um bom tanque, que você vai evitar, na maioria das vezes, que os personagens que estão ao seu lado ali tomem um dano bem efetivo, porque os personagens vão atacar com desvantagem ele, tá? Então, ou eu faria um personagem da proteção, que usava escudo, e uma espada longa, o escudo e um machadinho, ou eu faria um cara da espada de 2 mãos para dar mais dano e para soltar os meus smites com minha bonus action, tá bom? Esse é o paladino que eu recomendaria para você, esses 2 paladinos, tá? Eu prefiro das 2 mãos, que você vai ser tanque bastante por causa do seu Lay on Hands, por causa de outras habilidades que você vai ter, e utilizaria o meu bonus action para mandar os Paladin Smites, porque tem muitos Smites bons para você utilizar aqui. Agora sim a gente fala do golpe do Paladino, tá? Você sempre tem a magia golpe divino, que é o Divine Smite antigo, que agora virou uma magia, que antes não era uma magia, e além disso você pode conjurá-la sem gastar no espaço de magia, mas você deve terminar o descanso longo antes de poder conjurá-la dessa forma novamente, tá? Então você vai sempre ter um Divine Smite de graça, que a gente já vai falar como é que funciona o Divine Smite. Aqui tá o Divine Smite, basicamente a mesma coisa, você gasta uma ação bônus imediatamente após acertar um alvo com uma arma de combate. O alcance é pessoal, verbal e instantânea. O alvo recebe um dano radiante extra de 2d8 proveniente do ataque. O dano aumenta em 1d8 se o alvo for um demônio ou morto-vivo. Você pode fazer o upcast disso aqui, mas aquele uso de graça é só esses 2d8 aqui que você vai aumentar, e 3d8 caso for um morto-vivo ou demônio. Se você fizer o upcast, aí você tem que gastar os espaços de magia normalmente. Aí você vai falar pra mim, pô, agora o golpe de divino eu só posso gastar uma vez por turno, e pode ser tomar um counter spell. Cara, se alguém deu um counter spell pra impedir um golpe divino, agradeça. O seu mago, o seu conjurador da sua parte vai ficar livre para soltar a magia dele sem tomar um counter spell. E o counter spell agora ainda você pode fazer teste de resistência. Então assim, cara, se os caras estão preocupados em dar um counter spell no seu outro golpe divino, cara, fique feliz. Você tá fazendo sua missão como paladino, deixando os seus conjuradores livres para soltar as magias deles. E é isso que você tem que fazer como paladino. Qualquer pessoa que tá jogando como tanque, que tá jogando lá na frente de combate, quer deixar os conjuradores soltarem magias em paz. Se você tá fazendo isso, você tá vencendo o combate. Se você tá falando de dano, com certeza, em relação ao de 2014, piorou o Divine Smite, né? Mas, cara, você vai ter outras possibilidades da Divine Smite, como, por exemplo, o golpe abrasador, porque essa aqui você sempre tem preparada. Então, você sempre vai ter o seu Divine Smite preparado. Mas você pode, por exemplo, colocar um golpe abrasador. Olha o que ele faz, cara. Ação bônus, assim que você realiza imediatamente após você acertar o inimigo com uma arma corpo a corpo, né? Ou um golpe desarmado. E aí, cara, você vai dar um D6 de dano de fogo esse. Então, se você sabe que é um bicho que não tem resistência a dano de fogo, você vai dar um D6 de dano de fogo nele. E no início de cada um dos seus turnos, você vai dar um D6 a mais. E só depois que você dá esse D6 de dano no início de cada um dos turnos do inimigo, que ele vai fazer o teste. Então, ele vai obrigatoriamente tomar um D6 de fogo e vai tomar um D6 de fogo depois. Se você fizer o upcast do golpe abrasador Searing Smite, você vai dar 2 D6 de dano de fogo e vai dar 2 D6 de dano de fogo no começo do turno do cara. Então, você vai dar no final 4 D6 de dano de fogo, né? Porque sempre que você aumentar ela, você vai aumentar um D6 os 2 danos. E é antes do cara fazer o teste. Então você obrigatoriamente vai dar o seu dano de ataque mais um D6 que você der, mais o dano que você vai dar no começo do turno dele. Então já é uma
possibilidade de você dar mais dano que o Divine Smite. Porque o Divine Smite, se você faz a upcast dele, você vai dar 2d8 e vai passar para 3d8. A média aí, 13.5. Aqui você vai sair de uma média de 7 para 14. Então, é mais ou menos a mesma coisa que você vai fazer o upcast? É. Só que essa aqui você tem a oportunidade, a possibilidade dele ainda falhar e continuar levando 2d6 no próximo turno. E por assim vai. Além disso, tem outras possibilidades de você gastar. Se você não quer dar dano, você pode tentar controlar o campo de combate, como o golpe trovejante. Provavelmente é uma das que eu mais vou usar daqui pra frente, né? Eu já uso muito o Divine Smite, mas foi porque a gente estava enfrentando criaturas que eu ia ganhar aquele bônus extra do 1d8, né? Então eu acabava usando mais Divine Smite. Funciona da mesma forma, você vai gastar sua ação bônus, e aí você vai dar um golpe que pode ser audível até 300 pés de você, né? E o cara vai tomar 2d6 de dano extra de trovão, né? Além disso, o cara vai ter que fazer um teste de força, né? Então, para muitas criaturas, como conjuradores, criaturas muito rápidas, a força dessas criaturas geralmente é baixa. Ou será empurrado 10 feet para trás, que são 3 metros, e ainda vai ficar caído. Ou seja, você vai empurrar o alvo e ainda vai deixar ele caído. E você ainda pode combar com as mestrias de armas, como por exemplo, empurrar o cara 10 feet a mais. Então, você pode, no final, empurrar o cara 20 feet, que são 6 metros, 4 quadrados, e ainda deixar o cara caído, que é muito bom, né? Você tem o golpe colérico, né? Que é o Raffle Smite. Ele funciona da mesma forma, você vai gastar a sua ação bônus, depois de um ataque desarmado ou um ataque de corpo a corpo, e você vai dar um D6 de dano extra no necrótico no cara, mas aqui vem o mais interessante. O cara vai fazer um teste de resistência de sabedoria ou ficará amedrontado até o término da magia. E não requer concentração, né? Tanto o golpe do Searing Smite, que é o golpe abrasador, quanto esse golpe aqui, não requer concentração e o cara vai ficar afetado por isso durante um turno, né? Então pode ser interessante para você também controlar o campo de combate com o Raffle Smite, o golpe colérico, e deixar o cara amedrontado. Outra coisa que você pode fazer aqui, vou falar só de mais um Paladin Smite, que é o golpe radiante, que funciona da mesma forma. Aqui, no caso, ele é concentração. O alvo atingido pelo golpe recebe o dano extra de 2d6 de dano radiante, então, que é interessante, né? Você está level 2, afinal, é uma magia level 2. E até o término da magia, o alvo emite luz brilhante em um raio de 5 pés e as jogadas de ataque contra ele têm vantagem e ele não pode se beneficiar da condição invisível. Você está vendo que aqui, nessa habilidade, não tem nenhum teste de resistência? Nenhum teste de resistência. Então, enquanto você tiver sob a sua concentração, você está dando vantagem para todo mundo que for atacar ele e ainda está impedindo ele de ele ter invisibilidade. Isso é muito bom. Você vai controlar o campo de combate de formas muito eficientes. E tem muitas outras habilidades. Tem a capacidade de você deixar o cara stunado, né? Deixar o cara atordoado, que é em português, né? Então, assim, na minha opinião, no quesito de dano, o Divine Smite ficou mais fraco? Ficou. Só que eu acho que o Paladino é muito mais do que chegar, gastar tudo num turno só, todos os seus Divine Smite em todos os seus ataques e pronto. Entendeu? Eu acho que o Paladino é muito mais que isso. Eu sei que à medida que você vai evoluindo, você vai tendo mais magias, mais espaço de magia e vai acabar fazendo mais coisas. Mas eu acho que com esses novos golpes de Paladino, você vai ficar muito mais eficiente do que você era. Você vai ajudar muito mais o seu time do que simplesmente o monstro chega, um monstro super equipado, o seu mestre ficou 3 horas fazendo monstro, você faz um combo de Divine Smite e destrói o inimigo, sabe? Eu acho, na minha visão, era um jeito mais chato de jogar de Paladino do que agora. Agora você tem muito mais possibilidades, tem que pensar mais. Você tem que pensar mais em combar como você vai combar com seus amigos. Que tipo de golpe de Paladino vai ser mais eficiente para você? Por exemplo, você sabe que é uma criatura que vai ficar invisível, já ficou invisível, já fugiu de você antes invisível. Você vai mandar um golpe radiante nela. Então, assim, eu acho mais interessante esse tipo de combate tático do que simplesmente você focar em dar trocentos dano e acabar com a luta, beleza? Passando disso, a gente vai pro nível 3, seu canalizar divindade. Você pode canalizar energia divina diretamente dos planos exteriores, usando-a para alimentar efeitos mágicos. Você começa com um desses efeitos. Sentido divino, que é descrito abaixo, e aí você vai ganhar outros usos do seu canalizar divindade à medida que você escolhe a sua subclasse. Você vai começar com 2 canalizar divindade, você recupera um com descanso curto e todos os usos com descanso longo, e você ganha mais um uso de canalizar divindade quando você atinge o nível 11. Se por acaso você tiver que usar um CD de canalizar divindade, ele é o mesmo CD de resistência que você usa para suas magias de paladino, tá? O sentido divino, você gasta uma ação bônus numa área de 18 metros de você. Você sabe exatamente se existe uma criatura celestial, diabólica
ou um morto-vivo ali do seu lado, tá? Você só perde essa característica se você ficar incapacitado e você sabe discernir o tipo da criatura. Você não é afetado por cobertura, tá? Antigamente, se o cara tivesse atrás de uma cobertura completa, você não percebia ele. Agora não acontece isso. Você sabe onde ela tá, mesmo se ela estiver atrás de alguma coisa, tá bom? E além disso, você consegue detectar lugares que foram consagrados ou profanados, como, por exemplo, como a magia Hollow, tá? Lugares ou objetos, tá? No nível 3, você também escolhe sua subclasse. Aqui a gente vai ver no próximo vídeo juramento de devoção, juramento de glória, juramento dos anciões e juramento da vingança, beleza? No nível 4, você ganha aumentos no valor de habilidade. Você também vai ganhar esse aumento no valor de habilidade no nível 8, 12, 16. Você quer aumentar seu carisma o mais rápido possível. Seu carisma serve para muitas coisas. Não necessariamente você quer colocar ele como um score 20, mas seria interessante você colocar. Mas também é interessante você aumentar a sua a força, né? Igual ele falou no começo, força e carisma vão andar lado a lado. E eu vou falar alguns talentos que podem ser importantes para você. Um talento que eu gosto muito é o atleta, que você vai aumentar a sua força em 1, e aí você vai ganhar velocidade de escalada igual a sua velocidade, e quando você estiver na condição caída, você gasta só 1,5 metros de movimento, tá? O paladino é uma classe que acaba às vezes por causa de armadura pesada e tudo mais, e por causa de outros tipos de habilidade, de talento, pode ser que você fique com algum problema na sua movimentação, a não ser que você pegue a subclasse lá da glória, né? Mas o talento de atleta pode te ajudar com isso, tá? Você vai ter uma facilidade para se levantar. Agora, com as maestrias de armas, os monstros e inimigos que você enfrenta que tem essa maestria, acabam podendo te jogar mais vezes pro chão, então você conseguir se levantar com apenas 1,5 metros de movimento é uma vantagem muito grande. O salto também vai te ajudar em muitas manobras, principalmente se na sua aventura o seu mestre usa muito o ambiente, lugares para se esconder, lugares para pular, brigas em cima de telhados, pode ser interessante para você pegar o atleta. Então, assim, é um talento que eu tô usando e tá sendo muito útil na minha aventura, porque tem muitos monstros agora que tem essa possibilidade de te jogar no chão, te empurrar, então você se movimentar cada vez mais fácil pode ser uma facilidade aí para você continuar atacando, continuar na frente de combate sempre. Por causa da habilidade nível 5, que a gente já vai falar dela, de encontrar montaria, você sempre ter você ter a possibilidade de sempre estar com a sua montaria, você pode escolher o combatente montado. O que você ganha? Você pode aumentar a sua força aqui em 1, né? E você tem o golpe montado, que enquanto você estiver na sua montaria e estiver atacando uma criatura que não está montada, que está 1,5 metros de você, você vai ter vantagem nas suas criaturas, tá? Lembrando que essa criatura tem que ser pelo menos uma categoria menor que a sua montaria. Então, basicamente, a sua montaria que é large, né, um cavalo, por exemplo, você vai ter essa vantagem em criaturas que são médias, né? A sua montaria ainda ganha, para ter uma sobrevivência melhor, o desviar de lado, que é a capacidade de, quando ela tem que fazer algum teste de salvamento de destreza, por exemplo, for alvo de uma bola de fogo, de um sopro de algum dragão, alguma coisa assim, para sofrer apenas metade do dano, se ela passar no teste. Se você tiver montado nela e ela fizer o teste de resistência de destreza, ela não sofre nada quando ela passar. Mas se por acaso ela falhar, ela sofre apenas metade, tá? Lembrando que nem você nem a montaria podem estar incapacitados, obviamente, né? E ainda você ganha a possibilidade de desviar. Enquanto você tiver montado na sua criatura, sempre que o atacante for atacar a sua montaria, você pode desviar esse ataque para que ele ataque você. Lógico, você também não pode estar incapacitado nessa situação. Outra habilidade que você pode ficar de olho aí é o líder inspirador, para aumentar seu carisma, né? E aí, quando você terminar um descanso curto ou longo, você pode fazer uma performance inspiradora, um discurso, uma canção, uma dança, umas palavras de coach para os seus companheiros, até 6 aliados, incluindo você, dentro de 9 metros dessa performance, que testemunhem essa performance sua, vão poder ganhar uma quantidade de vidas temporários igual a seu modificador de habilidade mais o seu nível de personagem, né? Então, como seu carisma vai acabar sendo alto, vai ser uma quantidade de pontos de vida aí temporário considerável, tá? Então esses são 3 talentos que podem ser importantes aí pra você, independente da subclasse que você escolha, tá? No nível 5 você também ganha ataque extra, que é quando você usa a ação de ataque, você poder atacar 2 vezes ao invés de uma. E no nível 5 você ganha a montaria fiel, né? Você pode chamar na ajuda de um corcel de outro mundo. Você sempre tem a magia encontrar montaria, Find Steed preparada. Você também pode conjurar a magia uma vez sem gastar um espaço de magia, e você recupera a capacidade de fazê-lo quando termina um descanso longo. Então, todo dia você pode conjurar a sua montaria sem gastar espaço de magia, e você ainda pode conjurar ela caso você perca, gastando um espaço de magia. Vamos ver como é que funciona encontrar montaria? Então, encontrar montaria é uma magia de nível 2 de conjuração de paladino, tempo de conjuração uma ação, alcance de 9 metros, componente verbal e somático, duração instantânea. Então aqui ela já mudou para uma ação, o que é muito interessante, né? Então, se por acaso no meio do combate você perde a sua montaria e quer utilizar ela é parte importante dos seus combos, dos seus ataques, você pode
invocá-la novamente só usando uma ação. Então você vai invocar uma criatura extraplanar, uma criatura de outro mundo, para ser sua montaria, tá? Ela pode ser um cavalo, um camelo, um lobatroz, um alce, não importa, e ela vai ter algum tipo, ela pode ser tanto um celestial, uma fada, um demônio, ela vai ter traços ali nela que lembram ela de algum desses traços aqui, de algum desses tipos de criatura aqui, tá? Seja traços angelicais, se ela for um celestial, seja traços féricos, ou até traços demoníacos, como chifres, né, runas vermelhas nela, alguma coisa assim. No combate, a montaria aliada a você e seus aliados, e em combate ela compartilha sua contagem de iniciativa e funciona como montaria controlada enquanto você a monta. Se você estiver com a condição capacitada, a montaria agirá imediatamente após seu turno e atuará de forma independente, focando em proteger você. Conforme as regras de combate montada, as regras estão aí em algum card aí que a gente já falou. Tá? O desaparecimento da montaria, a montaria desaparece se ela chegar a 0 pontos de vida ou se você morrer. Quando ela desaparece, deixa para trás qualquer coisa que estivesse usando ou carregando. Se você conjurar essa magia novamente, você decide se convoca a montaria que desapareceu ou uma diferente. E você pode conjurar essa montaria com o Upcast, né? Você pode fazer ela, conjurando ela com níveis mais avançados da sua magia, o que vai ser bem interessante para você, porque ela vai ganhar outras habilidades, ela vai ficar mais forte, tá? Aqui tá a sua montaria extraplanar, de acordo com sendo ela celestial, fada ou demônio, ela vai ganhar características extras, e a gente vai falar aqui embaixo pra você. Ela é grande, ela tem uma classe de armadura 10, mais um nível por magia, mais um por nível de magia, né? Então, ela no nível 2, ela tem que ser A12, ela tem 5 pontos de vida, mais 10 por nível de magia, né? Então, você conjura ela na forma normal, ela vai ter 25 pontos de vida, tá? Ela tem uma velocidade de 60 pés, que é 18 metros, que é muito interessante para você se mover no campo de combate, e a partir do momento que você conjura essa magia como uma magia de nível 4 ou superior, ela ganha a habilidade de voar, tá? 18 metros também. Aqui estão as características dela, os atributos dela. Ela tem uma percepção passiva de 11 e ela tem idiomas, telepatia, 1 milha, funciona apenas com você. Então ela sempre fala com você por telepatia, beleza? Ela tem um vínculo vital com você, que quando você recupera pontos de vida de uma magia de nível 1 superior, ela também recupera o mesmo tanto se ela tiver até 1,5 metros de você. Ela tem a ação de ataque extraplanar, que é um ataque corpo a corpo, que ela usa um bônus igual ao seu modificador de ataque de magia, então ela vai atacar igual ao seu ataque de magia, e no acerto ela dá 1d8 mais o nível de magia de dano radiante. Se ela for celestial, psíquica se ela for fada, e necrótico se ela for demônio. E aí vem o mais interessante, que são as ações bônus dela, tá? Se você escolher o tipo B demônio, ela vai ter o olhar amedrontador. Ela pode escolher uma criatura que está até 18 metros dela, com ação bônus, e fazer um teste, e essa criatura vai ser obrigada a fazer um teste de resistência de sabedoria. O CD é igual ao seu CD de magia. Se a criatura falhar, ela fica amedrontada até o final do próximo turno dela. E aí, pra mim, vem a melhor, que é a que eu mais utilizo. Na verdade, foi a única que eu utilizei o tempo inteiro, que é a do tipo feérica, do tipo fada, que você ganha o passo das fadas. A montaria se teletransporta junto com seu cavaleiro para um espaço desocupado de sua escolha até 18 metros de você. Cara, isso aqui já me salvou de cada situação e já me colocou em cada situação boa que você não tem noção, cara. Esse passo das fadas, essa montaria dos passos das fadas é muito foda, cara. É muito foda mesmo. E por último, se você escolher a celestial, você vai ter o toque curativo, uma criatura até 1,5 metros da sua montaria, recupera uma quantidade de pontos de vida igual a 2d8 mais o nível da magia, né? Então uma média aí de 11 pontos de vida. Então na montaria fiel é uma habilidade interessantíssima pra você pensar e utilizar, cara. Usa essa habilidade, tá? Eu até no começo esqueci um pouco de usar, foi bobeira. Mas depois, quando eu comecei a usar, sempre utilizei ela, né? Sempre andou comigo ali. Você se movimenta muito bem no campo de combate e a habilidade da criatura feérica, da montaria feérica, é fenomenal, cara. Você poder se teleportar já me tirou de enrascada, já colocou a gente em situações fantásticas. E mesmo se por acaso você não quer preocupar com isso, não quer usar a sua montaria, conjura ela para alguém utilizar. Alguém da sua parte, seja um mago, né? Pro mago pode ser bem interessante ele tá ali em cima da montaria, poder dar esse teleporte quando precisar, poder se mover 18 metros, pode ser interessante aí para ela, tá? No nível 6, você também ganha aura de proteção, você irradia uma aura protetora invisível em um raio de 3 metros que emana de você. A aura fica inativa enquanto você estiver com a condição incapacitado. Você e seus aliados na aura ganham bônus nos testes de resistência igual o seu modificador de carisma. E aí tá o maior motivo pra mim que você tem que aumentar, não é por causa das suas magias, é por causa disso aqui, cara. Aumentar o teste de resistência dos seus companheiros e o seu é fundamental para você ser o tanque que sempre está em pé na sua party. Se outro paladino estiver presente, uma criatura pode se beneficiar de apenas uma aura de proteção por vez. A criatura escolhe qual aura enquanto estiver dentro dela. E aí aqui
tá o efeito de emanação, que significa uma emanação, né? Aqui tá emanation, mas é emanação. É uma área de efeito que se estende em linhas retas a partir de uma criatura ou objeto em todas as direções. O efeito que cria uma emanação especifica a distância que ela se estende. Uma emanação se move junto com a criatura ou objeto que é sua origem, a menos que seja um efeito instantâneo ou estacionário. A origem de uma emanação não está incluída na área de efeito, a menos que seu criador decida o contrário, certo? Então isso aqui é só um efeito para ser um melhor palavreado para as magias e áreas de efeito, tá bom? No nível 9, você ganha um novo efeito para seu canalizar de divindade, que é o abjurar inimigos. Você, com uma ação mágica, você pode gastar o uso da canalizar divindade dessa classe para sobrecarregar inimigos com poder divino. Ao apresentar seu símbolo sagrado ou arma, você pode mirar um número de criaturas igual ao seu modificador de carisma, que você possa ver em um raio de 18 metros de você. Cada alvo deve ser bem sucedido em um teste de resistência de sabedoria ou ficar com a condição amedrontado por 1 minuto ou até levar qualquer dano. Enquanto estiver amedrontado dessa maneira, um alvo pode fazer uma das seguintes ações de seu turno: mover-se, realizar uma ação ou realizar uma ação bônus. Então você vê aqui que essa habilidade não permite os alvos refazerem o teste no final de cada um dos seus turnos, né? Então isso aqui pode ser muito interessante para você e seus amigos lutarem de forma mais efetiva. Você utiliza a habilidade de abjurar inimigos em X criaturas, e aquelas que ficaram amedrontadas, você deixa pra lá, você esquece ela e foca nas outras. Principalmente porque quando você bate numa criatura, ela para de ficar amedrontada, então o efeito vai parar, essa condição vai parar de fazer efeito sobre ela. Então, se você tá lutando com muitos inimigos e muitos inimigos fortes, você utilizar o abjurar inimigos pode ser bem interessante para separar esses inimigos, né? Não deixar eles lutarem de forma efetiva, porque você vai e utiliza essa habilidade de abjurar inimigos. Aquelas que ficarem amedrontadas, você esquece pra lá, seus amigos ficam mais perto de você, porque é uma criatura amedrontada, como você pode ver aqui, não pode se aproximar de você, né? Can't approach, você não pode se promover, ela não pode se mover voluntariamente para mais perto da fonte do medo. Então, se seus amigos estiverem perto de você, ela não vai poder chegar perto de você. E ela tem desvantagem em verificações de habilidade jogadas de ataque enquanto a fonte do medo estiver ao alcance de sua visão. Então, ela vai ter desvantagem para todos os ataques, ela vai fazer até mesmo para os seus amigos, porque você tá no campo de visão dela. Essa habilidade de abjurar inimigos é uma habilidade poderosíssima que você tem que considerar sempre que você chegar no nível 9, sempre que você estiver enfrentando mais de um inimigo. Nível 10, você ganha a aura da coragem, você e seus aliados têm imunidade à condição amedrontada enquanto estiverem dentro da sua aura de proteção. Se um aliado amedrontado entrar na aura, essa condição não tem efeito sobre esse aliado enquanto estiver lá. Sempre é bom ficar imune a alguma condição que vai te atrapalhar, né? Então essa condição amedrontada é uma condição que atrapalha muito no campo de combate, e você poder ficar completamente imune a isso é mais uma vez o paladino sendo tanque, sendo aquela referência no campo de combate de alguém que não vai cair. Isso é muito interessante, tanto pro lore da classe quanto pros seus amigos, né? No nível 11, você ganha os golpes radiantes. Seus golpes agora possuem poder sobrenatural. Quando você acerta um alvo com um ataque usando uma arma corpo a corpo ou um ataque desarmado, o alvo sofre 1d8 de dano radiante adicional, né? Mais dano pra você, ninguém vai reclamar, né? Então esse golpe radiantes aqui vai te deixar muito forte se você tá concentrando em ser um cara de dar dano, né? Principalmente um paladino que vai dar dano, e que você escolheu por acaso, espero que você tenha escolhido o juramento da vingança, e aí você tá usando duas armas, você vai ganhar 1d8 em cada dano das suas armas, né? Como nessa versão o ataque com duas armas tá atacando muitas vezes, pode ser que aqui você vai estar dando 4 ataques, se eu não tô enganado, e você ainda tem a possibilidade de ter jogado haste em você, porque você é um paladino do juramento da vingança e ele ganha a magia velocidade, então você vai dar dano 5 ataques. Nesse nível 11 você vai estar aumentando o seu dano em 5d8, né? Muito bom. No nível 14 você ganha o toque restaurador. Quando você usa mãos curativas em uma criatura, você também pode remover uma ou mais das seguintes condições da criatura: cegueira, encantamento, surdez, amedrontado, paralisia e atordoado. São raríssimas as habilidades que removem atordoamento, tá? Então isso aqui é muito forte para você. Você vai gastar apenas 5 pontos de reservatório de cura para cada uma dessas condições, tá? Do Lay on Hands, não é impor a mão, tá? Isso aqui é as mãos curativas, tá bom? Lembrando que quando você faz isso, esses 5 pontos que você gastou para tirar uma dessas condições não são curados do seu companheiro. No nível 18, você ganha uma expansão da aura. Sua aura de proteção agora é uma emanação de 9 metros. É longe pra caramba, vai possibilitar seus amigos se posicionarem de forma muito mais efetiva e ainda terem aquele bônus gigantesco nos testes de resistência, e ainda tá imune à condição amedrontado. E no nível 19 você ganha a dádiva épica, e aqui ele deu a ideia de você pegar a visão verdadeira. Que tá a dádiva da visão verdadeira, você vai poder aumentar qualquer uma das suas habilidades, seja força ou carisma, qual você estiver focando mais em um,
podendo chegar no máximo de 30, e você vai ganhar a visão verdadeira com um alcance de 18 metros. O que é a visão verdadeira? Você pode enxergar na escuridão normal e mágica, você enxerga criaturas e objetos que estão na condição invisível, você não é afetado por ilusões, você discerne a forma verdadeira de qualquer criatura ou objeto que você vê que foi transformado por magia, e você enxerga o plano etéreo. Uma coisa que falta pra mim aqui é você discernir a verdade também, né? Isso aí também tinha que você ser capaz de fazer. Mas, cara, é uma habilidade bem interessante. Não tinha pensado nela quando eu tava pensando em paladino, tá? Mas outra que você pode pensar em pegar, caso você esteja fazendo aquele papel do tanque de combate, é a dádiva da recuperação, né? Você vai aumentar qualquer habilidade sua em 1, no máximo de podendo chegar no máximo de 30, e você vai ganhar, por exemplo, última resistência, né? Quando seria reduzido a 0 pontos de vida, você pode cair a 1 ponto de vida, em vez disso, recuperar um número de pontos de vida igual a metade do seu máximo de pontos de vida. Depois de usar esse benefício, você não pode usar novamente até que termine o descanso longo. Então, se por acaso você não gastou nenhum dos seus Lay on Hands, você ainda volta à vida com metade dos pontos de vida e ainda pode se curar com seu Lay on Hands, né? Então é muito interessante. E você tem uma reserva de 10 de 10, como uma ação bônus, você pode gastar dados dessa reserva, rolar esses dados e recuperar um número de pontos de vida igual ao total dos dados. Você recupera todos os gastos quando termina o descanso longo. Então, se você está fazendo um papel de tanque, pode ser bem interessante você também pegar essa habilidade aqui para se transformar ainda mais tanque, né? O fato de você poder cair uma vez e se levantar é uma habilidade, né, assim, bem forte, né? Principalmente paladino, que você vai ter várias outras formas de se recuperar no campo, na luta, mesmo depois de ter voltando com metade dos pontos de vida. Você já vai ser um cara difícil de derrubar e você ainda vai ter essas habilidades aqui, né? Então, assim, pode ser uma coisa a se pensar, e como sempre, você pode pensar em pegar a dádiva do destino. Eu já expliquei, era vários vídeos. Você vai aumentar um dos seus pontos com qualquer uma das suas habilidades, e você, ou uma criatura até 18 metros de você que fizer um teste de D20, pode rolar um 2D4 para aplicar esse total como um bônus ou uma penalidade, né? Isso aqui sempre vai ser interessante, você vai ter em toda luta, porque ela recupera sempre que você parar a iniciativa ou terminar o descanso curto, ou terminar o descanso longo, beleza? Então essas foram todas as características gerais do Paladino. Ele não tem habilidade nível 20, porque a habilidade nível 20 vem em cada uma das subclasses, o que a gente vai ver no próximo vídeo do Paladino, tá? Então já falei o que você gostou, se você gostou do novo Paladino, se eu conseguir te convencer que o Divine Smite, do jeito que era antigamente, que era muito roubado, diga-se de passagem, você sabe disso, você sabe que é roubado, e que era até chato para quem estava jogando, tanto pro mestre quanto outras pessoas que estavam jogando na mesa, e que agora ficou bem mais tático. Se eu conseguir te convencer que não ficou tão ruim assim, para você que gosta muito do dano. E se você puder, não esqueça de dar o like, o vídeo ficou gigantesco, então eu espero que você dê o like, que você tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito, que você tenha se transformado em inscrito, e se você ainda gostou muito mesmo, você tenha avaliado a possibilidade de se transformar em um membro também do nosso canal. Jogar RPG é bom demais. Falou!